Aqui dentro do nosso tópico de aula, atividade na atenção à saúde, que é a temática do nosso terceiro encontro nesse semestre. Eu quero colocar aqui neste vídeo algumas reflexões e também algumas referências sobre essa questão tão importante dentro da discussão sobre a diversidade étnica e cultural na medicina. A formação da identidade e da subjetividade, que são conceitos relacionados em relação à saúde, é uma questão fundamental na nossa disciplina. Essa visão geral sobre esses conceitos, mas também com um gancho, né, para focá-la no contexto da saúde, distingue duas abordagens diferentes para o funcionamento do poder na formação dos sentidos de si e do outro. E estudiosos da política de identidade concentram-se muito em movimentos e organizações sociais preocupados com discriminação, reconhecimento e justiça social. Isso muito relacionado à abordagem do biopoder. E aí a gente já remonta, né, à filosofia e ao referencial teórico de Michel Foucault. E essa abordagem do biopoder, pelo que eu tenho lido e revisado, examina muito o discurso à medida que influenciam a subjetividade na saúde. E trabalhos recentes, principalmente em antropologia médica, principalmente sobre doenças crônicas, sobretudo, ilustram as duas abordagens e também apontam para a importância da etnografia para problematizá-las. Então, ao analisar as bases políticas e econômicas da saúde, como eu disse, dentro dos estudos de antropologia da saúde, e ao incorporar as condições de saúde às outras preocupações, né, da vida cotidiana, a própria etnografia, os estudos etnográficos abordam a diferenciação. Então, eu quero comentar e gostaria de trazer algumas reflexões para compreender os efeitos desiguais das condições sociais sobre as possibilidades de formação de identidades, de subjetividades na saúde, né, no contexto da atenção à saúde, e também focar, além da identidade, a alteridade. Então, eu vou enfocar hoje em uma leitura que eu fiz ontem, há 2 dias, do artigo a referência do artigo não está normatizada nem em ABNT, nem em Vancouver, mas está aqui abaixo os dados sobre o artigo, sobre o qual quero refletir. Então, a palavra ordering pode ser traduzida ao português como autorização, ou, de forma menos usual, outroização. Embora esses termos ainda sejam pouco comuns, né, no uso cotidiano. Então, ordering refere-se ao processo de construir o outro como alguém diferente de mim ou de nós, estranho ou inferior em relação a um grupo dominante. É um conceito usado nas ciências humanas e sociais, especialmente em estudos culturais, pós-coloniais e de identidade. E é sobre isso que
estamos tratando agora na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Então, aqui, esse termo está bem no contexto, está na interface entre saúde, a área da saúde, e as áreas de ciências humanas e sociais. É um conceito usado nas ciências humanas e sociais, mas nós precisamos nos apropriar desses conceitos para conseguir entender esses processos que temos aqui para reflexão no nosso programa. Então, nessas ciências, nas ciências sociais humanas, a alterização é usado como uma ação que marca fronteiras simbólicas e por meio do qual se excluem pessoas com base em características como raça, etnia, gênero, religião, sexualidade, nacionalidade. E as traduções possíveis são essas: othering, alterização, que é mais comum em textos acadêmicos em português. Mas eu vou colocar não como o processo, mas como digamos, o substantivo alteridade. Assim vou chamar agora por diante. Então, a autora Salma, né, ela tem um sobrenome assim, um tanto quanto também, como se fosse o outro para nós, né? Abdul-Majid, né? Salma Abdul-Majid. Então, essa autora, ela define othering, ou alterização, ou alteridade, como o processo de transformar diferenças em alteridade negativa, ou seja, em um nós versus eles, nós contra eles. Isso ocorre quando certos grupos, com base na cor, raça, gênero, religião, como eu já mencionei, são vistos como inferiores ou não pertencentes àquele conceito que comentamos no nosso encontro anterior de competência cultural, sobre competência cultural, como o não pertencimento. Então, um processo que é coletivo, cultural e político, não é apenas individual. Então, aqui nesse artigo, Abdul-Majid, ela considera que a identidade é mostrada como algo dinâmico, que é moldada por contextos históricos, sociais e culturais. E já o reconhecimento, que ela fala em identidade e reconhecimento, como está aqui. Othering, Identity and Recognition. Então, a identidade e o reconhecimento, a identidade como algo dinâmico, que é moldado pela história, pela sociedade, pela cultura. E o reconhecimento, que ela coloca como recognition, é visto como algo vital, porque nós somos o que somos também porque somos reconhecidos pelos outros. Por isso que eu sempre falo que a questão de subjetividade não é só, falei isso no vídeo anterior, não é só essa parte íntima do eu, ela é também o contexto social, a nossa relação com o outro, a nossa relação com o meio. Então, quando esse reconhecimento é distorcido ou negado, que ela chama de misrecognition, instala-se a exclusão. Outro aspecto que está bem patente aqui nesse artigo, a meu ver, né, pelo menos na minha leitura, é o outro como uma construção social. Então, essa autora inspira-se em autores como Hegel, Fanon, Sartre, Taylor e até Bauman, que é contemporâneo nosso, né? A autora, ela mostra que o outro
que coloca até como, com a inicial maiúscula, o outro é uma identidade imposta, muitas vezes estigmatizante. Então, o outro não é alguém que surge naturalmente, mas que é construído a partir dos filtros culturais de quem o observa. É outro aspecto importante que eu coloquei aqui como outra categoria temática desse artigo, na minha leitura, são as dimensões práticas da exclusão. Então, esse artigo revela como a exclusão ocorre na linguagem, na mídia, nas instituições e até no próprio direito. Por exemplo, Frantz Fanon, também mencionei no último vídeo, que foi um psiquiatra anticolonialista francês, mas também ele foi médico. Ele descreve como o homem negro é reconhecido pela cor antes de qualquer outra coisa. Então, é uma identidade que ele é imposta, não é escolhida. Então, a autora, Abdul-Majid, Salma Abdul-Majid, ela destaca como o pertencimento e a autoidentificação são tensionados entre o desejo de liberdade e os rótulos que são impostos socialmente. O texto também discute algo bastante interessante, que é relacionado às tecnologias digitais, né, de informação e comunicação, as TEDx. Então, discute como as mídias digitais também reforçam ou desestabilizam identidades. Se, por um lado, oferecem espaços de expressão e de pertencimento, por outro, podem cristalizar estereótipos e alimentar formas modernas de ordering, ou seja, de alterização. Então, a riqueza do texto, desse texto, a que me refiro aqui, está na articulação entre teoria e vivências. Então, ao escrever na primeira pessoa, Abdul-Majid mostra que o outro não é só uma abstração, não é simbolismo apenas. Somos todos, em alguma medida, outros para alguém. E isso tem consequências, tanto pessoais quanto políticas. Então, o artigo serve como convite a uma reflexão ética. Será que reconhecemos os outros em sua plenitude ou apenas os interpretamos a partir de nossos próprios filtros? Então, quando um sujeito é reconhecido, sujeito, subjetividade. Quando um sujeito é reconhecido por uma identidade que ele não escolheu, como estrangeiro, como anormal, como desviado, como racializado, ele é marcado pelo que lhe falta e não pelo que ele é. Então, essa análise é especialmente relevante no campo da saúde. Então, aí é que eu aplico o que eu li desse artigo, a minha reflexão sobre o contexto da saúde, como falei antes, e também na relação à educação. Então, é disso que se trata, né? Nós tratamos aqui de educação. Então, as ideias principais desse artigo são, além, como eu disse, de ordering, de alterização, o processo também é o processo de se tornar o diferente, o outro, mas o outro inferior, que é ameaçador, que é diferente, que é exótico, que se desvia da norma. Envolve também rótulos como essa questão que está muito na mídia, a questão eles versus nós. E isso cria fronteiras simbólicas. Acontece com base em raça, cor, em gênero, em aparência, em religião, em nacionalidade, em classe social, em relação à questão geracional, não é, de idade.
em relação à capacidade funcional do outro, ou seja, sua diversidade funcional, e há outros aspectos importantes que discutimos aqui na nossa disciplina. Então, a identidade, a gente discutiu isso anteriormente, ela é moldada socialmente, mas ela vai se transformando ao longo da vida. Então, a identidade ela é dinâmica, não é fixa. E o reconhecimento ou a ausência de reconhecimento é importante aí, por quê? Porque ser reconhecido ou ser reconhecida é condição para a existência social plena. E o não reconhecimento que a autora aqui, Abdul-Majid, ela chama de misrecognition, leva à exclusão social e ao apagamento simbólico do sujeito, ou seja, à invisibilização. Então, a figura do outro como uma invenção é importante aí no que a gente depreende da leitura desse artigo, porque o outro não é apenas uma pessoa, mas é uma construção social. Então, por exemplo, as pessoas negras são frequentemente reconhecidas primeiro pela cor da sua pele e não por sua individualidade. Então, os grupos que são assim estigmatizados, eles lutam por reconhecimento, mas que seja um reconhecimento justo, né? E por meio de representações sociais dignas. Então, eu gostaria de colocar, pela leitura desse artigo, que tem aqui a referência, e você pode ler, uma questão importante: você já se sentiu tratado como outro, né? Num processo de alterização? E como foi essa experiência? Né? Então, é importante que você possa pensar sobre uma identidade que foi imposta a você e como isso impactou você. Então, essa questão é importante porque eu gostaria de colocar para reflexão o que significa o termo alterização ou othering, como tem aqui nesse artigo, e como esse conceito, ou esse termo, ele se manifesta no cotidiano. E você já presenciou ou vivenciou uma situação de othering, ou seja, de alterização, e como foi essa experiência? Como a identidade de uma pessoa é influenciada pelo reconhecimento ou pela falta de reconhecimento na sociedade? E de que forma a mídia contribui para reforçar ou desconstruir a figura do outro? E também, como eu percebi que esse artigo também ele dialoga com a questão do reconhecimento, considerado como uma necessidade humana vital, né, segundo Charles Taylor. Aí já é um outro autor, né, que dialoga com o que está sendo tratado nesse artigo. E como o racismo pode ser entendido como uma forma de alterização estrutural. Então, colocando em outro grupo identitário, como o conceito de alterização ou de othering se relaciona com a exclusão de pessoas LGBTQIA, PN+. E de que maneira o othering afeta a saúde mental e emocional das pessoas que são alvo desse processo. Né? Então, é importante que a gente pense sobre isso na nossa disciplina. Né? Então, mencionei no último vídeo a questão da identidade, que é um conceito complexo e que pode ser
estudado sob a perspectiva de vários pensadores e também por meio de vários fatores envolvendo influências biológicas, psicológicas, experienciais e sociais na saúde. Especificamente, a identidade social de alguém se refere às maneiras pelas quais os indivíduos podem adotar atributos de categorias que são coletivas, como identidades culturais. Eu já falei aqui sobre identidades pessoais, sociais e culturais. As identidades étnicas, identidades de gênero, identidades de classe, entre várias outras, né? A gente falou em diversidade já, e essa diversidade ela engloba muitos grupos diversos. A identidade social ela pode abranger interações únicas e diversas, que podem estar no nível individual, conhecidas como microidentidades ou identidades pessoais, que podem também ser expressas, ocultadas ou minimizadas seletivamente, dependendo de diferentes contextos sociocultural. No entanto, é preciso destacar que a formação da identidade social ela é recorrentemente definida em oposição às percepções do outro, o que pode implicar paradigmas adversos de marginalização, estigma e discriminação, que será o nosso tema, né, nosso tópico para discussão, depois de discutirmos sobre subjetividade e identidade na saúde. E embora essa teoria da alteridade tenha sido desenvolvida em diferentes campos, principalmente na sociologia, ela pode ser importante em contextos também de saúde mental. Por quê? Porque pode gerar fatores de risco inerentes e desigualdades nesse sentido. Então, é importante chamar a atenção para essas questões e essas questões todas, elas têm que ser vistas como um aspecto essencial da experiência humana. Então, a identidade é difícil de definir claramente, porque passa a ser um conceito bem complexo, né, pela rica herança de investigações filosóficas nas traduções. Eu traduzi o artigo, então eu penso em tradução. Mas é nas tradições, né, ocidentais, mas também em outros estudos, que são mais para além do que é ocidental, né, orientais. E o papel também nessas questões que consideram o senso de identidade de cada um, né? Então, isso inclui aspectos como crenças, né? Valores que definem o indivíduo. Então, isso está fortemente influenciado pelos padrões culturais em que o indivíduo ele nasce e ele cresce e ele se desenvolve. Então, a identidade constitui quem ou o que uma pessoa é, uma impressão distinta de uma única pessoa ou de um único indivíduo, né, como é percebido pelos outros. Por isso que a gente tem que pensar em alteridade também, não só subjetividade, mas identidade e alteridade. Tá? Então, a intersubjetividade é uma questão importante também, mas, assim, nesse vídeo eu quero me limitar a esses três conceitos, né? Então, essas ideias de diferença, de semelhança, no último vídeo comentei a filosofia da diferença, podem estar implicados em questões que redundam, né,
em bem-estar social e mental. Porque as identidades sociais, elas podem também impor um sentimento do outro ou de outro, visto que são frequentemente desenvolvidas em oposição a outros grupos sociais, né? E que nós percebemos como diferentes de nós mesmos ou do nosso grupo, né? Então, isso também implica naquelas tendências binárias que são muito difundidas nos estudos culturais. Por exemplo, o sexo biológico, masculino, feminino, né? Então, aí é uma tendência binária. Em espécies, né? Animal e humano, em relação à própria saúde mental, a insanidade em relação à razão. Então, isso é ainda mais visto, né, quando a gente fala de representações culturalmente aceitas de identidade, né, de acordo com, por exemplo, se a gente for pensar nas citações de um dicionário, aí a gente pensa que, como eu coloquei aqui do dicionário Oxford, do English Dicionário Oxford, que coloca o seguinte, coloca que é um conjunto de características ou uma descrição que distingue uma pessoa de outras pessoas, né? Então, consequentemente, o nosso senso de identidade é validado por meio de hierarquias que elas são, como dizer assim, distintas não, que elas são diferenciais entre eu e você, entre nós e eles. Então, mesmo semanticamente, nós, né, ou eu, isso é afirmado positivamente como intrínseco, como reconhecido, enquanto o outro, ou eles, né, conota alteridade e externalidade. Então, a alteridade normalmente exige essa distinção, né, de identidades sociais em classificações. Então, o grupo majoritário, que incorpora a normatividade hegemônica, e os grupos minoritários externos, que podem personificar identidades que a gente pode chamar de diferentes, de exóticas e até de alienígenas, não falando nessa questão, né, de planetas, de pessoas de outro planeta, mas alienígena, quando, por exemplo, como se fossem potencialmente perigosas, como se fossem estranhas, né? E isso se correlaciona com dinâmicas de poder estabelecidas. Na medida em que ideologias que são, digamos assim, socialmente hegemônicas, determinam essas dicotomias e subordinam o outro, o estranho, o diferente. Então, a alteridade tem sido retratada como uma parte constituinte desses projetos colonialistas ou imperialistas, ou seja, essa necessidade de subjugar o outro, que é diferente, né? Então, isso leva à estigmatização e à opressão social. Então, é sobre isso que eu gostaria de refletir ao trazer este artigo aqui. Então, como não tivemos aula ontem, que foi dia 23 de junho, aí eu fiz a leitura desse artigo e coloco aqui também para enriquecer a nossa reflexão. Eu já tinha colocado um vídeo falando sobre subjetividade e identidade, mas sempre voltado para a questão da saúde mental. E eu vou mudar e vou inserir no nosso sistema, na nossa turma virtual, esse vídeo aqui, em que eu menciono a questão da alteridade, do outro, né? Do diferente. Por quê? Porque quando a gente fala em subjetividade, a gente precisa também conhecer o conceito de alteridade, né? E eu penso que é algo que está um pouco à margem das nossas discussões, ou pelo menos tem sido isso nos
nas discussões com as turmas anteriores, né, até chegar aqui na turma 120, né, médio FPB. Então, eu vou trazer isso, e a gente sempre fala de forma bem marginal isso nas nossas, embora eu coloque isso como um tópico de discussão, ou seja, coloco a subjetividade, coloco identidade, intersubjetividade e coloco também alteridade. Então, mas ao ler esse artigo que eu coloco aqui, que ele é bem recente, 2022, né? Eu trago aqui para que a gente pense e reflita isso no contexto da saúde, esse conceito de alterização, de ordering, como chama aqui a autora. Então, até nosso próximo encontro, e aí eu vou inserir esse artigo para que seja um recurso complementar para as nossas discussões. Então, até a nossa próxima discussão, e comentem também aqui o que é que vocês acham dessa discussão da alteridade, e também as reflexões que resultam desse artigo, aplicando no nosso contexto da saúde. O que é que vocês acham?